Oi pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram, né, o bafafá que o Bezos foi para o espaço, obviamente, né? Teve muita crítica, teve muita surpresa, as pessoas ficaram muito impressionadas, então eu resolvi falar um pouco do que está rolando em turismo espacial aqui. Bom, a empresa do Bezos, a Blue Origin, avisou que iria começar a vender as passagens para o espaço, leiloou a primeira passagem, mas o primeiro aí não foi quem ganhou, foi o Bezos, na terça-feira, se eu não me engano, terça-feira do dia 20 de julho. E a partir daí ele recebeu muitas críticas, as quais ele respondeu como amplamente contundentes, porque as críticas falavam que a gente tem um monte de problema na Terra, que deviam ser a prioridade, não ir para o espaço. E ele falou que sim, isso é uma verdade, mas além disso a gente tem que sempre olhar para o futuro. Eu pergunto a vocês, de fato essa viagem do Bezos é um marco importante na nossa exploração espacial? Ok, mas será que isso marca de fato uma ideia de futuro? Ou apenas é a exponencialização de desigualdades e de estruturas sociais que já estão aí? Bom, vamos olhar para algumas tendências. Em 2001, um empresário bilionário chamado Dennis Tito pagou cerca de 20 milhões de dólares para ir para o espaço, por um assento numa espaçonave russa, para visitar como primeiro turista uma estação espacial. Recentemente, uma empresa falou que em 2025 o primeiro hotel espacial já começaria a ser construído e que ele provavelmente estará pronto em 2027. A gente já tem a tecnologia disponível para isso. Esse hotel contaria com mais de 400 quartos e até um cinema. Eu só me pergunto para que alguém vai até o espaço para ir no cinema, mas tudo bem. Tudo isso parece muito distante da nossa realidade, toda essa tecnologia espacial, mas não é. Em 2017, o Elon Musk, que hoje é o homem mais rico do mundo, junto com a sua empresa a SpaceX, apresentou um projeto para que a gente pudesse fazer viagens em foguetes dentro da própria órbita, ou seja, de cidade para cidade do mundo. E para se ter uma ideia, uma viagem que hoje leva 22 horas, New York para Xangai, levaria apenas 37 minutos, menos tempo que um voo de São Paulo para Rio de Janeiro. Hoje, 3 empresas lideradas por CEOs bilionários acabam monopolizando essa tecnologia e esse mercado. A SpaceX, a Blue Origin e a Virgin Galactic. E as viagens iniciais estão previstas pela bagatela de 55 milhões de dólares, segundo a reportagem da revista Galileu. Tá, mas não tenho 55 milhões de dólares, eu também não. O que temos a ver com isso? Bom, é verdade que, como quase toda inovação, ela chega primeiro pela elite. Como diz um autor de ficção científica que eu gosto bastante, William Gibson, o futuro já chegou, ele só não é uniformemente distribuído. Mas com o tempo, normalmente as tecnologias se popularizariam. Por exemplo, o celular. O celular era algo super elitista, super caro. Hoje já está muito mais popularizado a ponto da gente ter quase 2 celulares por pessoa no Brasil. E mais importante em si, isso traz impactos sociais e econômicos. Como será que nossa globalização vai ficar se a gente viaja para o outro lado do mundo em 37 minutos? Quais são os impactos culturais que isso vai trazer? Será que isso exponencializaria nossas diferenças sociais ou não? E dúvida bastante grave, a gente está destruindo o planeta, né? Isso já não é surpresa para ninguém. A gente tem uma discussão sobre como ser mais sustentável, que é enorme aqui, a gente está quase chegando num ponto de não retorno com a natureza. E, aliás, essas viagens espaciais têm uma emissão de carbono bastante considerável. Mas, enfim, anyway, estamos destruindo a natureza. Deixa eu tirar a natureza daqui um minuto para continuar. Estamos destruindo a natureza e uma das possibilidades é a imigração para outros planetas. O que vai acontecer se isso for restrito só a uma elite bilionária? Não dá para responder essas perguntas, mas dá para ter uma considerável visão com alguns incidentes do passado. Por exemplo, na época das grandes navegações, o que de verdade para aquelas pessoas era ir para outro mundo. A gente tinha uma noção que era chamada oikomenos, que é uma palavra grega que significa o mundo conhecido. E a gente percebe que quando essas expedições acontecem, o mundo conhecido se expande.
Por exemplo, os primeiros mapas não tinham a América. Claro, não se conhecia a América, né? Então, assim, como isso vai nos impactar? Outra questão que essas grandes navegações trouxe, os impactos econômicos, novos produtos, especiarias, novas formas de comer e se vestir. Por exemplo, o chapéu de castor, que foi muito usado na Holanda, não existia antes da imigração para o Canadá. Então, tem até um livro muito bom que fala sobre isso, que se chama O Chapéu de Vermeer, e que é um historiador muito bom que fala sobre a geopolítica do mundo a partir de algumas obras de arte do artista Vermeer. Outro ponto muito importante, talvez o mais importante para a gente, como essas mudanças impactam na nossa visão de futuro. Então, assim, tem até um texto muito bom escrito pela querida futuróloga Lydia Zwin, em que ela fala: estranho não é ter uma corrida espacial, estranho não é ter o turismo espacial, o estranho é que a gente ainda tenha bilionários. Né? Eu concordo muito com isso. O que de fato está mudando na nossa visão de futuro? O que, Golda? Por outro lado, ainda existem outras perspectivas de futuro, além da questão dos bilionários. Veja, quando uma tecnologia nova chega de forma disruptiva, nossas expectativas mudam. Por exemplo, agora eu não espero mais de 5 minutos por um carro. Para mim é um absurdo esperar mais de 5 minutos por um carro, porque eu estou acostumada agora com uma tecnologia que veio a partir dos aplicativos de transporte. O que vocês acham que na nossa exigência, na nossa perspectiva de futuro vai mudar quando eu começar a viajar em 37 minutos para o outro lado do mundo? O que a gente vai esperar do transporte público? O que a gente vai esperar da nossa mobilidade urbana? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, que às vezes a gente leva 2 horas para ir de um lugar para o outro, que não tem metrô para todo mundo, aliás, nem perto disso, que as pessoas não se locomovem com facilidade. E no nosso urbanismo em si, na nossa maneira de olhar para onde a gente tem liberdade de ir ou não, o que vai mudar? Qual é a nossa perspectiva agora? A partir do momento em que as pessoas começam a ir para tão longe de maneira tão mais simples. O que vai mudar na nossa perspectiva de turismo? O que vai nos surgir como nova economia para a gente? Na sua opinião, o que vai mudar? Para além do espaço, para onde a gente vai? Aguardo a resposta de vocês. Até logo!